Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o Bruno Giovanni, blogueiro e também apresentador do programa Meio Dia Cidade na Rádio Cidade, diariamente, segunda a sexta. E conosco vai abordar vários assuntos ligados à nossa política local, nacional, né, e conversar comigo, com você que nos acompanha. Como é que faz para participar, interagir? Você já sabe, basta mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Interaja conosco no programa Boa Tarde Cidadão de hoje com Bruno Giovanni. E você que está nos acompanhando já sabe, no ar, nosso site, nosso blog robsoncarvalho.com, através do qual você pode interagir conosco, mandar sugestões dos temas que você pode acompanhar diariamente no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Informação que compartilho com os nossos amigos telespectadores, né, que após o levantamento de folhas de pagamento em prefeituras do estado do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas do nosso estado apurou possíveis irregularidades na folha de pagamento aqui, citando em torno de 1.645 servidores públicos. Pois é, tem gente aí recebendo de prefeitura mais de 50 mil reais de salário. Olha só, nem desembargador do estado do Rio Grande do Norte, a gente observa que chega em situações como essa, né? Ministro do Supremo, às vezes, se tiver o salário regular, também não vai receber nem esse montante inteiro. Indícios de irregularidades, por exemplo, como a acumulação irregular de cargos e serviços públicos, servidores efetivos com mais de 70 anos, que já deveriam ter saído pela aposentadoria compulsória, e também pessoas no quadro funcional que constam como falecidos. Tem fantasminha, meus amigos, recebendo dinheiro público, né? E essa conta não fecha, né? Por isso que falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali, são esses ladrões, né? Que roubam o nosso dinheiro público, né? Sai pelo ladrão, como se diz. E aí também foi detectado sistemas com burla, né, onde a gente sabe que há uma lei que proíbe a acumulação de cargos. E tem servidor aqui, por exemplo, com 12 vínculos em prefeituras diferentes, né? Então, assim, é como que fizesse alguma mágica, deve ser um ser onipresente, onipotente, né, porque trabalha ao mesmo tempo em 12 prefeituras do estado do Rio Grande do Norte com cargos, né, que realmente a gente não sabe que mágica é essa. Então, a gente precisa dar um reforço a esse trabalho que está sendo feito pelo Tribunal de Contas do Estado e que tudo isso seja devidamente investigado, apurado, e essas irregularidades que fazem ser colocado fora o nosso dinheiro público, que elas possam ser resolvidas e sanadas, né, porque a coisa já está difícil como está, e a gente ainda patrocinar com o nosso dinheiro esse tipo de farra, não dá, né? Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o Bruno Giovanni, que é o blogueiro do blog do BG e também apresenta o jornal Meio Dia Cidade na Rádio Cidade diariamente. Então, acompanhe daqui a pouco essa entrevista, você vai poder interagir, vamos conversar sobre o quadro político local e nacional também. Até já. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil, mostrar. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Com o intuito de democratizar as oportunidades, o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através da Rede de Educação à Distância do SENAC, leva conhecimento a milhares de pessoas, até mesmo em municípios onde não existe unidade fixa. Considerada a maior rede de educação à distância do país, a SENAC EAD oferece cursos de formação inicial, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. São mais de 30 opções de capacitação nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e produção de alimentos. Para a realização de encontros, seminários e avaliações, o SENAC RN dispõe de 226 polos espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os polos são em Natal, nas unidades Centro e Alecrim e também em Mossoró. Informações e inscrições: www.ead.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
todo mundo sabe. A Cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a Cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a Cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de Cinquentinha tem que andar documentado e equipado. Porque é Cinquentinha, mas é 100% legal. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Detergente líquido Limpol 500 ml 1,19. Desodorante aerosol Nivea 2 de 150 ml com 50% de desconto na segunda unidade 16,47. Creme dental Colgate tripla Sun leve 90 gramas pague 70 gramas 1,39. E na seção de frutas e verduras todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está Bruno Giovanni, do blog do BG e também do jornal Meio Dia Cidade, além de estar atualmente como diretor da TV Assembleia. Seja bem-vindo, Bruno, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento. Conversar um pouquinho inicialmente sobre a política na nossa cidade de Natal, Bruno. Como é que você está avaliando mais um período, mais um ciclo se cumprindo da administração que tem à frente o prefeito Carlos Eduardo? Olha, Carlos Eduardo é um gestor já testado e aprovado. O que começa, eu acho, ao meu ver, complicar um pouco é a crise que o país tem passado. E Natal e o Rio Grande do Norte não é uma ilha. Então, as finanças, o próprio prefeito reconhece que hoje o município de Natal passa por uma crise financeira muito grande. Decorrente disso, a gente começa já a ver uma quantidade de buracos razoáveis, já começa a ver pontos de lixo em algum ponto, pontos de lixo em alguns cantos, começa a ver obras paralisadas e aí, consequentemente, isso com certeza irá afetar a popularidade dele. E pela sua avaliação, observação, você que transita também pelo meio político, quais são, se a eleição fosse hoje, quais seriam os principais concorrentes do prefeito que certamente tentará a reeleição? Olhem, hoje a gente vislumbra, né? Tem o prefeito, que é candidato à reeleição natural, você vê o professor Roberto Paulino, que com certeza deverá ser candidato e não se desprezar ele será um erro. Não se pode subestimar, inclusive tenho acesso à informação que Roberto Paulino tem se destacado em algumas pesquisas de sondagem que alguns políticos fazem, né, de maneira realmente surpresa. Né? Tem o deputado Fernando Mineiro, apesar do momento ruim que passa o PT nacionalmente, tem que ver até que ponto isto vai afetar Mineiro eleitoralmente em Natal, mas é um candidato assumido e declarado. Há um detalhe, por exemplo, que na eleição passada, apesar dos escândalos nacionais que se observava em relação ao PT, nós tivemos uma candidata que foi Fátima Bezerra, que disputou o Senado, mas descolou-se a situação local do nacional. Resta saber se a mesma coisa acontecerá até o próximo ano. Inclusive, nessa questão de Fátima, tem um fato interessante, porque tentou se colar nela a questão de toda a questão do mensalão, todos os desvios. A imagem de Lula, já da PT, Lava Jato. A imagem de Zé Disseu. De Zé Disseu, da própria desgaste do governo, enfim. E não colou em fato. Tem que ver se Mineiro terá esse teflon na eleição do ano que vem, que eu não acredito. Isso com certeza deverá afetar o deputado Fernando Mineiro. Se fala também na candidatura do deputado Luiz Almir, ou do vereador Luiz Almir, que também não é um nome que deve ser subestimado, que conta com a grande aceitação na Zona Norte de Natal e na classe C e D. Ele é muito bem avaliado, muito querido, muito popular, não se deve ser descartada essa candidatura. Como você vê a possibilidade e acho que deverá, de Kelps Lima e acho que deverá, ia concluir, acho que deverá surgir um novo nome e tem os deputados Rogério Marinho e Kelps Lima, que um dos dois deverá ser candidato. Quanto ao nome do ex-deputado, suplente de senador Paulo Davim? Não acredito hoje na candidatura de Paulo Davim. Não vislumbro Paulo Davim com estrutura política e com estrutura eleitoral para pleitear uma candidatura a prefeito de Natal. E nem é um nome novo. Ele volta a cuidar do coração das pessoas, né, como médico cardiologista. Ele teria, se tiver interesse, uma candidatura a vereadora com vereador com bastantes possibilidades. E Vilma de Faria? Vejo hoje a ex-prefeita, ex-governadora e atual vice-prefeita numa sinuca de bico.
né? Dona Vilma se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A ex-governadora tem um capital eleitoral claro, ela é um nome muito consistente, muito solidificado em Natal. Ela tem hoje, se a pesquisa, se for feita pesquisa hoje, ela aparece com certeza, apareceria com certeza bem avaliada, mas eu não vejo como ela ser candidata de si mesma. Ela hoje é vice-prefeita do atual prefeito, então ela romperia com o atual prefeito para se lançar candidata. Ela seria candidata de quem? Do PMDB? O PMDB está coligado com o prefeito. Ela seria candidata do PSD, do governador Robson Faria? Não acredito. Ela seria candidata coligada com o PT? Não, porque já tem candidato. Então eu vejo a situação da ex-governadora um pouco complicada. Eu acho mais fácil a ex-governadora continuar na composição com o atual prefeito, de repente indicando até um novo nome que não seja ela para ser vice, ou se compondo com o PMDB, que hoje seria a possibilidade de indicar um vice, e ela assumir uma candidatura a vereadora que teria aí uma avalanche de votos. O prefeito Carlos Eduardo Assis estaria, o PSB, indicando mais uma vez a vice-prefeitura, ou esse compromisso já estaria assumido com o PMDB? Em política não existe compromisso assumido com um ano de antecedência. Você mais do que eu sabe disso. Tudo se muda. Já dizia a Gendon Maria que aquela nuvem, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. É aquela história, né? Sabe de nada, inocente. Quem acredita em Papai Noel... Mas eu acho que pode ter sim uma composição da própria ex-governadora com o PMDB e ela continuar indicando o nome de vice. Júlia Arruda é um excelente nome para ser vice. Quem rejeitaria uma política jovem, atuante, simpática, enfim, com todos os predicados como vice. Né? Tendo o aval, inclusive, do PMDB. Ontem, em entrevista com Franklin Capistrano, presidente da Câmara, em outro veículo, ele chegou a colocar, por exemplo, por que não a chapa tendo Rafael Mota e Júlia Arruda como vice? Rafael Mota foi lançado esta semana como um possível pré-candidato a prefeito de Natal. No meu ponto de vista, hoje, eu acho que é mais um balão de ensaio. Não vejo o Rafael com esse perfil de hoje assumir uma candidatura a prefeito de Natal. Ele sim, o partido dele, que o pai dele presidiu, o deputado Ricardo Mota, deverá ter uma chapa na proporcional muito forte, que aí tem à frente o vereador Paulinho Freire, se fala no ex-vereador Enildo Alves, em Fúvio Saulo, e vários nomes de fazer um chapão e elegerem 4, 5, até 6 candidatos nessa chapa para vereador. Temos aqui uma pergunta para Bruno Giovanni. Primeiramente, outra participação aqui. Boa tarde, estou na sintonia do programa assistindo. Um abraço, Delson de Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte. Obrigado. Um abraço aos amigos de Lagoa Salgada. Pergunta aqui da Marise de Ponta Negra. Ela gostaria de saber se você acredita na possibilidade de Vilma de Faria disputar o mandato de vereadora de Natal. Um abraço para Delson, que está nos assistindo, e para Marise. Acredito, Marise, acredito sim, porque existem vários casos no Brasil de pessoas que foram governadores, vice-governadores, senadores e terem se candidatado a vereadores e terem recomeçado sua carreira política. Tudo bem que a ex-governadora já não tem uma idade, mas ela teria uma eleição para vereadora com muita tranquilidade e ela fortaleceria demais o partido que ela hoje preside, que passa inclusive por uma crise interna, o PSB, ela fortaleceria demais uma eleição proporcional para vereadora. Com certeza ela puxaria com os votos dela mais 1 ou até 2 eleitos. E ainda sobre Vilma aqui, uma participação do Dionísio de Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se na verdade o projeto mesmo de Vilma de Faria não seria ser deputada federal. Olha, dona Vilma, Dionísio, ela teve uma oportunidade de se eleger deputada federal ano passado. Ela teria uma eleição garantida para deputado federal. Ela concorreu ao Senado e, no meu ponto de vista, com a candidata mais que poderia ter para ela concorrer, que era a deputada Fátima Bezerra. E foi uma eleição muito dura e a deputada Fátima Bezerra levou a melhor. Então ela teria tido a chance de ser deputada não só na eleição passada, em 2014, como ela teve a chance de ser deputada federal na eleição de 2010. Então ela abriu mão de 2 eleições garantidas de deputado federal para concorrer ao Senado. 2018 ainda está muito longe. 2018 passa por 2016 aqui na capital. Então a gente não tem como saber se dona Vilma vai chegar fortíssima na eleição para deputado federal ou não. Participação aqui do nosso telespectador Jaguar de Nova Parnamirim. Caro BG, você não acha que a mídia como um todo prestaria uma grande contribuição à sociedade se focasse em temas que elevassem a autoestima daqueles cidadãos, que deram exemplo de ética, trabalho, artes, literatura, ciências políticas e etc.? Como é o nome do nosso telespectador? Jaguar de Nova Parnamirim. Jaguar, um abraço. Olha, eu acho que a sociedade em si hoje, ela tem uma certa repulsa à classe política, Robson. A sociedade hoje não aguenta ouvir falar em política. Infelizmente ou felizmente, a imprensa tem que cobrir o cotidiano
e a política faz parte do dia a dia de todo cidadão brasileiro. Mas a sociedade em si, hoje, a gente nota, né, cidadão Robson, uma repulsa muito grande. E quando se fala, conchavo, parceria política, chega todo mundo, eu que tenho um programa na Rádio Cidade, tenho um blog, Robson que apresenta aqui, nós sentimos isso, né? E de fato, sobretudo num estado como o nosso, que uma parte expressiva dos empregos gerados são empregos públicos, né, de prefeituras, estado, governo federal, aposentados e por aí vai, né? O nosso privado é pequeno ainda, proporcionalmente ao que deveria ser. A gente percebe o quanto a política está presente no dia das pessoas, influencia, por isso muitos acabam sempre querendo saber, literalmente, do feijão com arroz, né? E o brasileiro, ele faz muito a política olhando para nós, né? Não pensa muito na coletividade, né? E nós vivemos hoje uma crise institucional, moral e financeira no Brasil todo. Então isso ainda afasta muito mais. E aí, aquele cara que está na ponta da linha, que é o cidadão comum, se sente de repente como o Joaquim está se sentindo nesse momento. Participação aqui do nosso telespectador Misael de Ponta Negra. Obrigado pela sua audiência, Misael. Ele diz: Fernando Lucena seria um ótimo candidato à Prefeitura de Natal. O que você acha? Seria. Fernando Lucena espalharia a brasa para todos os cantos, teria uma quantidade de voto razoável, não teria chance de ser eleito, mas Fernando Lucena é um edil importante na Câmara Municipal de Natal. Ele, naquele jeito peculiar dele, ele tem bandeiras importantes, interessantes e que defende. E eu acho ele uma engrenagem muito importante na Câmara Municipal de Natal e não vejo ele como potência candidato a prefeito, não. Participação aqui do Marcos das Quintas, ele diz: Vilma tem que ser prefeita, o povo quer, segundo a avaliação dele. Tio Dido do Alecrim, ele disse: acha que a vice-prefeita será vereadora, recorde de votação e seria candidata federal na próxima campanha. Essa é a opinião dele, né? Com base no que a gente tinha falado. É a opinião dele e a opinião de muitas pessoas próximas à ex-governadora. Mais participação aqui. Robson gostaria de saber se existe a possibilidade da esposa do ministro ser vice de Carlos Eduardo, Laurita Arruda. Olha, se fala nisso da jornalista Laurita Arruda. Fábio de Parnamirim fez essa pergunta. Fábio, um abraço. Se fala na possibilidade da jornalista Laurita Arruda ser uma pré-candidata a vice-prefeito. Ela publicamente nunca assumiu isso e nem conheço que ela também tenha assumido, mas se fala, pessoas próximas a ela, inclusive já se comentaram, e é um nome que tem que ser levado em consideração, porque é casada com o ministro, de uma família tradicional da cidade e tem uma quantidade de seguidores razoáveis, enfim, ela poderia ser, sim, tranquilamente, uma candidata a vice-prefeito. Quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador Carlos, que está em Ceará-Mirim. Um abraço, amigos de Ceará-Mirim, acompanhando Boa Tarde, Cidadão. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos continuando com essa entrevista, respondendo a mais perguntas de telespectadores e falando também sobre a política no plano do Rio Grande do Norte e também nacional. Até já. Com o intuito de democratizar as oportunidades, o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através da Rede de Educação à Distância do SENAC, leva conhecimento a milhares de pessoas, até mesmo em municípios onde não existe unidade fixa. Considerada a maior rede de educação à distância do país, a SENAC EAD oferece cursos de formação inicial, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. São mais de 30 opções de capacitação nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e produção de alimentos. Para a realização de encontros, seminários e avaliações, o SENAC RN dispõe de 226 polos espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os polos são em Natal, nas unidades Centro e Alecrim e também em Mossoró. Informações e inscrições: www.ead.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro, das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria
Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alegria. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, chegando em todo o Rio Grande do Norte, na Band Natal, com Bruno Giovanni, do blog do BG e também do programa Meio-Dia Cidade, na Rádio Cidade, diariamente. Que era de meio-dia 1, agora meio-dia 1h30, né, Bruno? Começamos às 12 horas, encerramos às 13h30, inclusive essa foi uma correria grande. Quase que ele chega aqui no programa. Hermano Moraes também não seria um bom nome? Kleiber de Nova Parnamirim? Hermano é um excelente nome para ser candidato a prefeito. Aí nós voltamos àquele problema. Hermano hoje está no PMDB. Ele sairia do PMDB para ser candidato a prefeito por qual partido, por qual estrutura política? Vamos lembrar que ninguém é candidato de si mesmo. Você, para ser candidato, você tem que ter uma estrutura política, estrutura financeira e eleitoral, né? Uma densidade que tenha condições. Então, Hermano hoje está no PMDB, que hoje já confirmou, a atualidade já confirmou que o candidato dele é o atual prefeito Carlos Eduardo. Um abraço ao professor Alexandre, professor de Educação Física da Escola Estadual Judite Bezerra, né? Obrigado pela sua audiência, professor. Deixa eu ver aqui. O que é que o vereador acha do bom e atuante vereador Sandro Pimentel? Será que tem chance de se reeleger com os próprios votos dessa vez? Rafael de Nova Parnamirim. Olha, Sandro Pimentel e Marcos do PSOL, eles dois se elegeram no rabo do foguete de Armanda Gugel. A Armanda Gugel teve 30 mil votos e elegeu o Sandro, se eu não me engano, com 1.400 ou 1.500, foi isso, Robson, esses votos, e o Marcos do PSOL com 700 votos. Não é fácil a reeleição desses dois edis, não é fácil, eles têm que ter uma estrutura, com certeza eles hoje têm um mandato, estão aí na mídia, têm uma estrutura política e deverão ter uma boa votação, tem que ver a coligação. Se for em carreira solo, só eles, o PSDU e o PSOL, eu não vejo, Robson e nossos telespectadores, como eles elegerem 3 vereadores na eleição do ano que vem. Tem 3 pessoas me perguntando aqui, o Mauro, que está nos acompanhando na Cidade da Esperança, a Juliana, que nos acompanha em Ponta Negra, e também o Marcelo, que está nos acompanhando em Parnamirim. Perguntam se Amanda Gugel não seria um bom nome para disputar também. Eu não acho que a Amanda vá trocar um mandato certo de vereadora, que ela tem condições de se reeleger, não com aquela votação que ela teve, mas com a votação dela, que ela mantém o mandato dela. Eu não acho que ela irá trocar este mandato de vereadora, que continue segurando a bandeira do PSTU, para arriscar uma candidatura a prefeito Natal. Um abraço para Lucas Rodrigues, de Nova Parnamirim. Pergunto também a Bruno Giovanni, a avaliação que você tem em relação a esses 8 primeiros meses do governo de Robson Faria. Olha, eu acho que o governador, primeiro, ele tem se mostrado ser uma pessoa bem intencionada, bem intencionada. Ele tem sido um governador de diálogo. Algumas áreas do governo dele vai muito bem. O turismo, por exemplo, tem sido um golaço. A segurança, apesar de todas as dificuldades de estrutura e de déficit policial, a secretária Carolina Leite, no meu ponto de vista, tem feito um bom trabalho. O planejamento tem um grande secretário de tributação e tem algumas áreas que ainda... Formou um bom time, né? Eu acho que ele formou um bom time, um time técnico. O principal virtude dele, eu acho que é o diálogo. Agora, o Rio Grande do Norte passa por uma crise financeira estúpida, né? Os repasses federais diminuíram, se eu não me engano, 200 milhões de reais para o Rio Grande do Norte. Isso afeta qualquer administração. Então, ele, por enquanto, na minha avaliação, está fazendo o que é possível fazer. Tem agora o problema das greves, que com certeza, se não for resolvido rápido, irá afetar. Tem um problema da saúde. É um desafio grande, mas tenho visto com bons olhos. Um abraço aqui para João Maria de Nova Parnamirim, tá? A galera toda almoçando e assistindo o nosso Boa Tarde, Só um detalhe, cidadão Robson, da administração do atual governador, é que o sistema prisional tem levado realmente um desgaste para o governador violento. E isso aí tem que ser resolvido rápido. Não entendo por que até hoje não se privatizou o sistema prisional. Onde se privatizou, deu certo. Pois é, eu também sou favorável que a turma que está lá no presídio que passe a produzir e pagar no mínimo os próprios custos, né, que impactam para o nosso Rio Grande do Norte. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu pergunto em relação à questão do plano nacional, Bruno, diante das tentativas que a presidente tem feito, mesmo dentro do desgaste, de corrupção, de fragilidade política, você acredita que é possível tentar, e da economia também, colocar o Brasil novamente no rumo, ou isso vai demorar muito, ela vai sangrar
sangrar até terminar o governo? Robson, eu não sei se ela irá sangrar até terminar o governo ou se ela vai sofrer um impeachment. O Brasil passa por uma instabilidade política. Você acredita no impeachment? Não, não acredito no impeachment. Hoje não acredito no impeachment. Acho que ela já passou a pior fase, apesar que deve vir mais novas fases da Lava Jato com grandes nomes, mas vivemos uma crise de fato institucional, uma crise financeira e uma crise política muito violenta. Ninguém sabe quem manda hoje no país. Infelizmente, a nossa presidente está claramente sem um comando, tendo que negociar tudo e com pessoas do nível de Eduardo Cunha e Renan Calheiros presidindo as casas legislativas do país. Quando você vê, o que me preocupa muito é essa questão da intransigência, Robson, do radicalismo. Nós somos todos brasileiros. Não vejo, quando você começa a ver partidários de um lado e de outro. Os extremos. Os extremistas, no nível que se encontra, me preocupa. Da direita e da esquerda, os extremistas complicam a situação. Não vejo como nós saímos dessa crise rápido. Não vejo a curto prazo saída para o Brasil. Os próprios economistas ligados ao governo já estão dando 2016 com PIB zero, sem crescimento. A inadimplência, hoje temos 56 milhões de brasileiros inadimplentes no Brasil. Esse mês agora, Robson, teve 21% a mais de carros tomados pelas financeiras por falta de pagamento. Então vivemos de fato uma crise grande e política, e não vejo a curto prazo uma resolução disso. Acho que ela sangra um pouco, mas acredito que não tem impeachment. Quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador Luiz Rocha, advogado, está no Alecrim nos acompanhando, né? E também, deixe-me ver, a Lídia, Sara Lídia, da Zona Norte de Natal, obrigado pela sua audiência. Tem mais perguntas chegando aqui de várias pessoas, não dá tempo de responder. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação de Bruno Giovanni, blogueiro e também apresentador do programa Meio Dia Cidade na Rádio Cidade. Seja sempre bem-vindo, Bruno, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço a Robson, a toda a galera aqui, a equipe da Bandeirantes, casa que eu já participo de entrevistas há muito tempo. Parabenizar pela audiência, amigo. Impressionado aqui com a quantidade de perguntas chegando. Desejar sucesso e agradecer a todos vocês que nos escutaram e nos assistiram. Muito obrigado. Um abraço para a Luciana de Igapó, que nos acompanha. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola.